Bom, só um pouquinho sobre mim, a minha experiência até com autismo, né? Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, eu atendo pessoas dentro do espectro autista e tenho estudado essa questão mais do lado médico espírita há mais ou menos 11 anos, certo? Então, vou trazer para vocês hoje o que é que a gente tem de mais recente, tanto do ponto de vista médico, tanto do ponto de vista espiritual. Não vou trazer especificamente detalhes sobre o autismo, porque são coisas que a gente vai lá no Google e acha. Então, realmente, eu quis trazer aqui o que é que tem de interessante de novo na parte médica e o que é que o Espiritismo fala sobre isso. Então, logo no início, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a parte médica e depois a gente vai começar a mesclar o Espiritismo com essa parte científica, certo? Então, vamos lá. A base dessa palestra foi no curso do Dr. Carlos Eduardo Sobreiro Maciel, ele é médico psiquiatra e faz parte da AME Minas Gerais, Associação Médica Espírita de Minas Gerais. É uma associação que tem no Brasil todo. A AME ela existe há muito tempo e ela está no Brasil todo. E a AME Minas Gerais foi iniciada aí vários cursos nessa área, certo? Então, vamos lá. Em 1940, começaram a se estudar sobre o autismo. Eram dois cientistas em lugares completamente diferentes do país e que ambos chegaram ao mesmo nome, autismo. E aí a gente, não falando do espiritismo, já falando, tudo que tiver aqui da ciência, que tiver acaso, pode colocar aí na conta do espiritismo, porque realmente não foi por acaso duas pessoas em dois pontos diferentes do mundo chegaram ao mesmo nome, o mesmo diagnóstico, com o nome de autismo, né? E hoje, 25 a cada 10 mil pessoas no mundo têm um diagnóstico, e do grego autos significa si mesmo. E aí a gente vem mais recente, apesar de estar aqui em 1950, mas a abordagem associada ao autismo, ela veio ser mais agora, tá? Então descobriram as células chamadas de neurônio espelho. São células capazes de reproduzir atos no cérebro do observador, como se ele fosse protagonista da ação. Então os médicos, os cientistas, na verdade, eles estavam fazendo uns tratamentos com macacos e perceberam que toda vez que ele pegava a banana, o macaco lá e repetia. Olhava para ele e repetia, olhava para ele e repetia. E aí, por acaso, ele começou a observar mais esse comportamento. E chegaram aí nessa descoberta desses neurônios espelho. Com o avançar dos estudos, descobriram que essas células são responsáveis pela empatia, pela linguagem e pelo reconhecimento dos atos alheios. Né? Outra pessoa faz e aí a gente reconhece. Então, mais ou menos, se a gente for lá no desenvolvimento psicomotor da criança, a criança nos primeiros anos, ela aprende por imitação, por ver a gente fazendo. Então, são essas células aí que atuam mais de 2 a 3 anos na criança, até os 2, 3 anos, são essas células que mais atuam no cérebro. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, né? Então, o neurônio voltou, esse neurônio espelho, o macaco pegava a banana, o pesquisador pegava a banana, ele ia lá e repetia. E aí a criancinha repetindo, batendo palma aí que a mãe está fazendo. E aí a gente trouxe, mais recente agora, esse neurônio espelho para o autismo. No autismo, deduziu-se uma disfunção nessa célula. Locais onde essas células atuam no cérebro. Córtex pré-motor, cingulado anterior e giro angular. Então, agora eu vou falar bem cientificamente, só para vocês entenderem. Eu acho que quem já teve a oportunidade ou convive com crianças autistas, vocês vão ver que agora vai fechar um pouquinho esse realmente neurônio espelho com essas áreas do cérebro onde elas mais se encontram. Então, a gente vai ter no córtex pré-motor, essa parte rosinha aí do cérebro, é responsável por aspectos de controle motor, possivelmente incluindo a preparação para o movimento, orientação sensorial do movimento, orientação espacial, do alcance ou do controle de alguns movimentos, com ênfase nos controles dos
músculos proximais, braço e tronco. Então, quem tem a oportunidade de trabalhar com autista percebe que ele tem dificuldade de cortar, ele tem dificuldade de fazer coisas mais finas na unha, tem uma hipotonia, alguns. Então, assim, eles apresentam bastante, mas ainda não é maior. A gente não tem a maior células espelho no córtex pré-motor, tá? E aí a gente viu a parte frontal, essa parte azul aí do córtex cingulado, região que é responsável por regular tanto as funções autônomas, quanto pressão sanguínea, quanto cognitiva, emoção e aprendizado. Então a gente já começa a ver aí a questão da emoção, ativo na regulação da motivação e detecção de conflitos. Também a gente percebe na criança autista que ela tem dificuldade de regulação, principalmente das emoções. E por último, o giro angular é uma região do cérebro envolvida em inúmeros processos relacionados à linguagem, processamento de números, cognição espacial, resgate de memórias, atenção e a teoria da mente. Estimulação nessa área pode causar uma impressão de que você está fora do corpo, aparentando-se uma viagem astral. E aí vocês guardem essa parte que está fora do corpo e lá na frente, para a questão espírita, a gente vai trazer isso aí. Claro que não existe, eu costumo dizer que cada criança que eu dentro do espectro, para mim, é um mundo. Existem coisas específicas que são iguais, mas cada um apresenta sua particularidade. Não adianta ter esse equilíbrio que não existe para tratamento, né? Ele realmente, cada um é um mundo. Então, cada um deles vai apresentar um pouquinho mais de biologia ocular, no córtex pré-motor, e assim a gente vai apresentando as particularidades. As causas do autismo segundo a ciência. A ciência não sabe explicar a causa, e poucos são as causas, né? Infecção intrauterina, como rubéola, doença genética, que aí eles procuram genericamente pelo X frágil, e síndrome fetal, por uso de drogas. Hoje, um percentual muito pequeno que a gente tem na população autista é por essas três causas. Os demais, ninguém sabe explicar. Do ponto de vista da ciência. Vamos começar agora com a visão médica e espírita. Em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 44, semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. É o que ele quis dizer. Planta o corpo físico, colhe o corpo espiritual, a parte espiritual. Então, o físico ele vai ser semelhança daquele espírito, do que ele passou ali. A gente vai estar marcado pelo pré-espírito, o que é que a gente tem que plantar no nosso corpo físico. Autismo não espírita, causa primária. Reintegrado os choques conscientes com a lei divina, isto é, diversas encarnações que agiram contra a lei divina, com consciência plena dos seus atos, que causam no pré-espírito desarranjos que no futuro serão genéticos. Então, o que ele está dizendo aqui é que mesmo aqueles autistas que têm o diagnóstico pelo X frágil, houve uma alteração no pré-espírito que alterou geneticamente, que ele deu aquelas dificuldades lá naquelas áreas do cérebro. Tá? Então, o que é que ele quer dizer? Aqui ele fala de encarnações de pessoas numa época em qual a sociedade estava no nível máximo de inteligência, vamos assim dizer, de estudo, aquela parte de iluminação que chama na história, né? Então, esses espíritos, com o tempo, eles foram deixando as suas emoções de lado, foram deixando as suas emoções de lado e não se importavam mais com o outro. O alheio, a dor do outro, eles só queriam, só que eles eram donos do conhecimento. Então, aí essa população está reencarnando de vez nessa regeneração, né? Por isso que a gente tem um grande número de diagnósticos agora.
porque é como eu estava conversando com o Douglas, antes de começar, ela falou assim, é como se fosse a última chance, porque a gente está num processo de regeneração bem avançado do planeta, então é a última chance de resgatar aí alguns décadas de outras reencarnações. A fonte desse que eu considero o autismo na visão espírita é Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, e do acervo da própria AMA em Minas Gerais. Então, assim, lá, quando eles fazem um trabalho mediúnico, se apresentam espíritos e eles fazem perguntas sobre o que está acontecendo na sociedade. E aí ele foi pesquisar na própria biblioteca da AMA. Patogênese, do ponto de vista agora espírita, tá? Ou seja, para que explica reencarnatória no momento da ligação e da formação do sistema nervoso central. Então, ele diz que no momento da ligação, no momento da encarnação ali, é que há alteração que modifica o sistema nervoso central dessas crianças. Possibilidades são duas para isso acontecer. Efeito direto de lesão do modelo organizador biológico na formação do sistema nervoso central, perispírito, ou seja, os exemplos que eu usei de espíritos que vinham para cá e faziam atividade contra a medicina e acabaram perdendo essa empatia, essa emoção. E aí eles gravaram isso no perispírito e na hora de reencarnar passou o material genético. E aí esse tipo de autista é diferente. Não é que o autista não tenha vontade de falar, ele não consegue se expressar. E aí ele se expressa através de gestos e gritos. Mas uma tentativa mais de rejeitar aquela encarnação. E a rejeição da reencarnação pelo próprio reencarnante é a segunda possibilidade reencarnatória dessas mudanças do sistema nervoso central. E aí a gente vai se focar mais na rejeição da encarnação. O espírito reconduzido à reencarnação com a consciência culpada, ciente das possibilidades de loucas, acaba buscando um encarceramento orgânico para fugir do resgate inevitável. Trata-se de vigoroso processo de auto-obsessão, por abandono consciente da vida. São muitos os espíritos que buscam na alienação mental, através do autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o atormentam. Como eu estou dizendo no livro Loucura e Obsessão, capítulos 7 e 8. Então, há muito tempo que os livros espíritas já falavam do autismo. Lá está escrito exatamente a palavra autismo. Tá? Então, ele fala aqui que esse espírito ele sabe o que ele vai passar e dessa forma ele tenta rejeitar. E como é que a gente sabe disso? Então, muitas vezes, a maioria dos autistas tem estereotipias, movimentos repetitivos, estímulos. Isso aí é para eles tentarem se manter nessa encarnação. Para não deixar, porque eles têm a sensação o tempo todo que está havendo desligamento, Quem tem contato de perto sabe que eles têm muita dificuldade de dormir, porque há um desligamento. E aí eles precisam ficar, há essa ligação forte, com muita dificuldade de dormir. E utilizam desses movimentos para a gente que atua com eles é de autorregulação emocional, mas do ponto de vista espiritual é para se manter ali atento àquilo que está acontecendo no real, porque eles ficam uma briga o tempo todo, campo astral, campo real, campo astral, campo real. Então, você falou agora, como assim, que é uma dúvida que eu entendi essa palavra? É porque eles não queriam reencarnar e reencarnar, certo? E aí eles têm que manter nesse corpo, que eles rejeitam. Lembra que a gente está na rejeição, naquele da rejeição da encarnação. Eles sentem tudo no plano espiritual. Eles sentem tudo. Você vai ver aqui que para eles é doloroso. Eles querem voltar, eles querem sair dessa encarnação. É doloroso estar encarnado com o autista. É doloroso para eles. E aí eles tentam ali, é uma briga, uma luta
diária com ele para ficar nessa encaminhação. Por quê? Porque eles também não estão sozinhos, eles estão com os espíritos que estão ajudando ele a passar por esse processo. Mas, ao mesmo tempo, é realmente a gente chama de doloroso, mas é uma dor física, é uma dor espiritual. Teve que passar por isso. Imagina a situação que eu falei aqui, de ter vontade de falar e não conseguir. E a única coisa que sai é gestos, gritos, automutilação. Já teve muitos pacientes que se automutilam quando tentava se expressar, se batia, tentava se comunicar de alguma forma. E é muito triste, né? Muito doloroso viver isso, estar vivendo isso nessa encarnação. E aí os sintomas da rejeição da encarnação do ponto de vista espiritual, isolamento social, ausência de empatia, movimentos estereotipados para prender a mente a si mesmo e exercitar a interação social. Girar sobre si mesmo é o desdobramento do corpo astral que eu falei, porque quando ele gira, ele consegue se desligar. Quando a gente fica girando muito para um lado, a gente fica tonto, não sabe onde está, ali há um pouquinho de afastamento, muito pouco, mas há um pouquinho de afastamento ali do perispírito. E aí, nesse momento, ele teve um alívio dessa sensação de que é estar encarnado. E aí ele começa a fazer esses movimentos de negócio. Claro que eu estou falando aqui. Também lá toda luta que faz isso. Não. Toda luta é uma coisa. Não. Eu falei desde o início. Cada um está no seu processo evolutivo dentro do espectro autista, que é enorme. Né? Isso não dá para espectro autista. Tem várias coisas aí. Hoje, até hoje, ainda está aqui falando que tem gente aí estudando o autismo, trazendo coisas novas e enquadrando dentro do espectro ou não. Hoje já sabe que já tem outras patologias que estão associadas ao autismo, como a síndrome de Down. Já está quase se comprovando que quase todos as pessoas que têm alteração, né? E a síndrome de Down também tem um pouco de autismo. Então, tudo é muito novo para mim, principalmente na ciência. Autoagressividade, rejeição do corpo, como eu falei, relação ambígua com si mesmo. Ele fala seu nome e refere-se a si mesmo. Ou seja, João quer água, João quer ir para ali, João quer aquilo. Ele não fala eu quero. A maioria deles refere-se a si mesmo com seu nome. Então, isso mostra uma relação ambígua com si mesmo. Pode fazer, gente, pergunta, pode levantar a mão se eu conseguir responder. A gente vai chegar lá, nessa parte, a gente vai chegar na parte da família. E quem entra numa história bem bonita de Chico Xavier. Alteração e falta da linguagem e movimento no cérebro. Essa parte do movimento do cérebro é que vai ser o X da questão do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da neurociência. Tá? Então, o que é isso? Linguagem e movimento no cérebro. Hipótese, tá, gente? Hipótese de Hermínio de Miranda, nos livros Alquimia da Mente e Autismo, a leitura espiritual. Eu super recomendo esses livros, são excelentes e é o que a gente tem de mais novo na área. Fixação na área não verbal do cérebro. O que é isso? O espírito no processo reencarnatório, ele se situa mais do lado direito do cérebro durante o segundo e terceiro ano de vida. Tá? E se comunica de alguma forma, mas sem ser local específico do cérebro responsável pela comunicação. Depois desse tempo, depois do terceiro ano, ele implanta todas as possibilidades encarnatórias do lado esquerdo do cérebro. E aí desenvolve a linguagem. A gente tem várias áreas, área de brocada, pela linguagem, e assim vai. No autista, no ponto de vista espiritual, ele não faz essa passagem. Está falando de um autista que não tem linguagem, tá? Nem todos os autistas não falam.
Ele não faz essa passagem do direito para o esquerdo e fica fixado no lado não verbal, no lado direito do cérebro. Aí, Camila, o que a neurociência diz disso? A neurociência, aí a anatomia comprovando, até o segundo ou terceiro ano de vida, o corpo caloso, essa região do meio que você tem aí do cérebro, conecta ao lado direito ao lado esquerdo, ainda não separa as funções do cérebro. Então, está corroborando o que trouxe aí o espiritismo bem antes da neurociência. Então, tem o comunicando do cérebro que realmente, nessa época, até terceiro ano de vida, não está interconectado. Quando a gente diz segunda, terceiro ano de vida, não existe mapa. Fiz 3 anos hoje e agora voltei no cérebro para funcionar do lado esquerdo. Cada um tem seu tempo, mas observa-se aí na ciência, mais ou menos nesse período de segundo a terceiro ano de vida. E aí eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre a antroposofia, a pedagogia de Waldorf. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É um filósofo, Rudolf Steiner, austríaco. Eu botei aqui que ele é médico e ele não sabia que ele era médico e ele não sabia mesmo. Esse é um desenho dele, tá? Conectando a espiritualidade ao mundo real. E aí ele dividia a vida em centênios, de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos fossem marcados pontos específicos no desenvolvimento neuropsicológico da criança. Assim como no espiritismo, a gente também divide em setênios o processo reencarnatório da criança. Então, no terceiro ano de vida, ele traz a chegada do eu. Quando a criança ela se reconhece como atuando em sua vida. E ele fala que a linguagem não é só uma forma de expressão, mas um dos 12 sentidos que o homem tem. É a capacidade de entender o mundo e transformar em palavras. Então, por que eu trouxe o homem? Porque dentro da filosofia dele, acho que a gente tem uma escola aqui em Recife, que é baseada na pedagogia do homem. Ele tenta explorar na criança aquilo que ela tem de potencial. Então, a matemática não é sentada no caderno fazendo cálculo. A matemática é na floresta, vem na arrumação da árvore, é de outra forma. Ele tenta explorar aí a criança em todos os sentidos. Né? O que a medicina tem para tratar o autismo? Hoje, nada. A medicina não tem nenhum medicamento para tratar o autismo. E o que se faz? Tratamento multidisciplinar. Terapia ocupacional, terapia fonoaudióloga, psicólogo, pedagogo, psiquiatra. E hoje é mais falada terapia ABA, né? Quem tem mais contato com o técnico conhece a terapia comportamental. E aí é a mais utilizada, que tem mais evidência hoje para ajudar essas crianças, né? Tratamento pela espiritualidade. Se quem então desempenho não acredite que a ação medicamentosa, através da boca ou nos poros, que possa restaurar integralmente. Se está doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Emmanuel, fonte viva. Nessa época nem se tinha remédio por poros. Ele já botou aí. E aí eu volto aí para a antroposofia de Rudolf. Em tempos antigos que existia a compreensão que todo doente, todo ser humano nasce e que a vida é um processo de cura. Então, quando eu digo que ele tinha essa ligação espiritual, porque ele já vinha falando coisas dentro do espiritismo, ele só não sabia o que era o espiritismo. Então, para ele, viver, por isso que ele traz a criança para a vida, porque ali ela se descobre e ela mesma se cura no processo de aprendizagem. E para Chico Xavier, o tratamento é o exercício do amor. E aí, um exemplo de Chico, uma vez chegou lá o Chico, um menino de 1 ano e meio, um médico e a família, que não sabia mais o que fazer. Essa criança tem diagnóstico de autismo, já bem precoce, e tinha convulsões.
E aí Chico foi, acalmou, falou com ele e tudo mais. Depois que eles foram embora, Chico chamou o médico e falou assim, eu queria que você passasse com a receita aos pais, que eles conversassem com essa criança, falassem, especificamente a mãe. A mãe se comunicasse com ela todos os dias, passasse o dia se comunicando com ela, pela ligação realmente espiritual materna, pela empatia que se passa dentro do processo de gestação. Ele queria dizer que o tratamento para aquela criança, tá, era comunicação, era falar, os pais falassem, não ficassem levando pessoas e pessoas e pessoas e pessoas procurando um remédio, procurando uma cirurgia, procurando. Era só falar com a criança. E aí o médico olhou assim para a Chica e falou, confio. E aí, deu tudo certo. Aí eu queria fazer com vocês uma atividade. Vocês levantar sem a mão, tá? Quem já quis evitar um evento social para não ter que socializar? Pode ser duas. Quem já achou que estava certo, tudo certo, teve tudo? Quem nem sabe o que acontecer, já culpa o outro. Chega atrasado e fala, fulano, com certeza está conversando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Quantas vezes nos comportamos como artistas? No período. Bem, porque a gente não está livre de ter passado por essas encarnações. Por que não? Por que a gente não passou por encarnações em que a gente deixou de ter empatia, em que a gente deixou as nossas emoções? A gente está pagando, a gente só está num nível diferente, talvez, não sei. Talvez a gente está pagando de outra forma. Mas todos nós temos. Todos nós temos, sem exceção. E quanto mais se fala, mais alguém se identifica. Quanto mais se fala, mais alguém se identifica. Sobre autismo, TDAH, todo mundo já está se identificando. Mas o amor teve uma ação mais ostensiva no tratamento. Por exemplo, além de afabilizar a família e tudo mais. E aí a resposta de André Luiz é sim. A hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessite determinada encarnação. Ou seja, a encarnação do seu pai, da sua mãe, do pai e a mãe, vai prover aquele corpo físico. Tá? E ele precisa daquela encarnação. Mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração nos programas que indicam a volta. O que é isso? Quando a gente vai lá para o DNA, a gente colore ele para a gente identificar as partes do DNA que estão ligadas. É assim que se identifica. E aí ele está falando a coloração em relação a isso, dos programas que estão coloridos e não. A gente nasce com programação genética pronta, mas nem toda ela está ativa. Tá? Então, através de bióforos ou unidade de força psicossomática, que atuam no citoplasma, projetando sobre as celulares e sobre as células, consequentemente sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, aqui ele chama de biófono ou unidade de força psicossomática. Então, de acordo com as nossas ações na encarnação, a gente tem a capacidade de ligar e desligar componentes genéticos. E aí, na época que André Luiz escreveu isso em Evolução do Mundo, em 1958, capítulo 7 da hereditariedade e conduta, os médicos da UNI, eu não acredito em Chico Xavier, não, eu vou ter que ir lá. A gente aceitou bastante coisa, chegou lá, Chico, tira esse negócio de biólogo, tira esse negócio de força psicossomática, a gente vai passar vergonha.
Isso aí não existe não, DNA, todo mundo nasce com seu DNA pronto. E a André Luiz disse, vocês estão errados. Mas tira, Chico, a André Luiz está dizendo que não vai tirar. A André Luiz está dizendo que não vai tirar. Muitos anos depois, a gente descobriu o RNA e a epigenética, que são os efeitos ambientais que atuam aí no DNA. E aí, para o espiritismo, a Vittorio fazem você ter uma bagagem genética, no qual você pode modificar de acordo com as suas atitudes. E quem lembra que eu já dei uma palestra aqui sobre da alma ao corpo físico, e está lá no YouTube, eu acho, daquele centro, e a gente volta sempre para esse livro, Evolução de Todo Mundo de André Luiz, onde muitas coisas das doenças que a gente tem atual já eram escritas, tanto como ela é formada e tanto o tratamento está nesse livro. Tem coisas que eu ainda está descobrindo. Eu posso ler esse livro 10 milhões de vezes. Toda vez que eu leio, tem coisa que não faz sentido no que é. Também muito mais coisa por aí na ciência. E aí eu queria deixar, né? Diagnóstico não é DNA, não é determinante, diagnóstico não é destino. Tá? Então não significa que meu filho nasceu autista, ele está numa briga eterna sobre essa reencarnação, ele rejeita essa encarnação e não tem jeito. Chico Xavier já disse, é exercício do amor. Então, quanto mais a gente tem os pais como papel nesse sentido da empatia, muito mais para os pais também trabalharem a sua empatia, porque tem que transbordar para ser suficiente para o seu filho, seu neto. A sua empatia, quanto parente, quanto qualquer pessoa de ação na vida de uma criança, de um adolescente ou de um adulto autista, é transbordar a sua empatia para ele. E se você for observar, é muito mais a gente que tem que trabalhar a nossa empatia, cada vez mais a gente está saindo da nossa empatia, deixando de lado a empatia e pensando só na parte material e financeira e sucesso. E aí fica complicado, porque cada vez mais a gente tem mais crianças autistas sendo diagnosticadas e a gente está numa população que está cada vez menos tendo empatia. Como eu disse que nada é por acaso, né? Fazendo essa palestra, recebi de um filho de uma paciente minha, ele manda bastante coisa para mim. E por incrível que pareça, ele mandou um vídeo aqui do autismo. Eu queria falar, esse vídeo é super recente e foi uma celebração aí da família real, foi uma comemoração da família real britânica e essa pessoa está aí, ela é autista grave e cega. Então, a reencarnação tem alguma coisa a ver com isso aí, né? It's the incredibly talented Lucy. Nunca fez aula, tá?
Bom, finalizando esse trechinho sobre a origem um pouquinho, eu não escolhi toda a minha experiência. Eu não escolhi trabalhar com autista no sentido de que eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com autista. E um dia, na clínica que eu precisava, eu trabalhava, uma física que trabalhava com pediatria, eu só trabalhava com adulto, precisou muito sair na urgência e tinha uma adolescentezinha autista grave. E ele já estava lá, veio de longe, tu atende, eu disse, atendo, vamos lá. Assim que eu cheguei, eu chamei ele, esse menino não falava nada. Tinha 11 anos. Até hoje, a única palavra que ele fala é Piamila. A única. E aí, a partir daí, e foi do primeiro dia. E aí o avô dele dizia assim, mas eu sonho tanto que ele falasse vovô, eu já disse, quando ele falar vovô, eu vou tomar uma pinga, eu disse, é por isso que ele não fala. Se ela ficar dizendo que vai tomar uma pinga, eu poder ele falar vovô, é por isso que ele não fala. E foi assim que eu comecei, né? Nesse mundo do autismo. Então, a maioria dos meus pacientes, assim, as bonecas são de Amígdala, os carrinhos, vai ser médico para ser médico de Amígdala. E eu digo que eles que me abraçaram num momento que nem eu sabia para onde eu deveria caminhar dentro da minha profissão. E eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. E eu gosto de trazer sempre para vocês essa passagem de 1 Coríntios. Está na Bíblia, está em toda a religião. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo de virtude. E ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e a toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transplantasse os dons, se eu não tivesse amor, nada seria. Eu queria trazer para vocês que eu terminei com o livro de Luiz, Evolução de Virtudes. Falei para vocês que eu falei dele na minha outra palestra. Então, gente, não importa o que eu coloque aqui. Alzheimer, Parkinson, AVC, autismo, a resposta é sempre a mesma. É sempre a mesma. O que vai mudar é talvez a explicação de como aquela doença espiritualmente chega na gente. Mas o tratamento é o mesmo. Sempre o exercício do amor, da empatia, do olhar ao outro, de estar disposto lá. Sempre eu também termino com isso. Se a gente entender que a gente é um quebra-cabeça na vida de quem está ao nosso redor, se a gente veio aqui para isso, a gente vai compreender literalmente o que é o exercício do amor. O que é que a gente está fazendo aqui na frente? Eu queria agradecer, peço desculpa de alguma coisa aí que ficou solta ou não respondida. Estou aqui para responder vocês e indicar todas as fontes que eu tenho sobre o assunto. Muito obrigada.